águia não sou, meu Senhor, dela trago tão somente o olhar e também no coração a aspiração do seu voar, voar. Quero em meu posto ficar, a fitar o sol do amor, do amor. Passarinho é o que eu sou nas mãos do meu Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhes disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podemos sentar. Caríssimos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, nós estamos meditando as leituras do domingo de número 21. É o 21º domingo do tempo comum. Já estamos adiantados na nossa caminhada de tempo comum. Daqui 12, 13 domingos, nós vamos encerrar o tempo comum. E vamos proclamar para o mundo inteiro que Cristo é Rei. Na festa de Cristo Rei, que já nos prepara para entrarmos num outro tempo da nossa igreja, o tempo do Advento. E nesse final de semana nós somos convidados a refletir sobre dois temas importantes. Somos convidados a refletir sobre Cristo e também refletir sobre a igreja. É em Cristo e na igreja que se constrói toda a existência cristã. Nós não encontramos Cristo fora da igreja, mas também nós não encontramos igreja fora de uma comunidade. E nós vamos compreender bem isso meditando essas três leituras que nos foram propostas. A primeira leitura, tirada do livro do profeta Isaías, capítulo 22. Profeta Isaías, capítulo 22, ano mais ou menos 715, 716 antes de Cristo.
Portanto, há muito tempo atrás. É um texto estranho, porque não conta, não relata os grandes acontecimentos políticos que Judá estava vivendo. E não eram poucos os acontecimentos. O rei Ezequias, com todos os habitantes de Judá, estavam em poder dos assírios. E esse trecho que nos vem propor a liturgia de hoje é uma reflexão sobre um acontecimento doméstico. Algo que aconteceu no dia a dia, dentro do palácio. E diz que foi entre dois funcionários. Quais são os funcionários? Sobna e Eliaquim. Algo que corriqueiro do dia a dia. Sobna era o administrador do palácio, que o profeta vem dizer que será substituído por outro, por Eliaquim. Mas qual foi o motivo dessa substituição? Não está aqui no texto de hoje, que foi proposto hoje. Está lá no versículo 16, que nós podemos procurar em casa quando chegar. Isaías 22, versículo 16. Mas eu vou relatar aqui o que de fato aconteceu, para que houvesse essa substituição. Sobna, movido por uma soberba muito grande, ele sobe no alto de uma montanha e constrói lá um túmulo para ele, luxuoso, pensando que ninguém fosse ver. Um túmulo no qual ele seria sepultado quando morresse. E essa prática em Judá era vista como práticas de pessoas orgulhosas, prática de pessoas arrogantes. Mas depois vem a questão: com qual dinheiro ele construiu esse túmulo? Onde ele arrumou dinheiro para construir tudo isso? Ainda mais no momento de dificuldade que o povo estava vivendo. 714 antes de Cristo. Então o profeta vem dizer que ele será substituído da sua função. E que ele perderá tudo aquilo que ele havia conquistado. Perderá a túnica e perderá a faixa. É o que diz a primeira leitura. E ele continua dizendo que Eliaquim receberá o poder das chaves do palácio. Que é muito sugestivo. Quem tem a chave entra em qualquer lugar. Quem tem a chave define quem pode entrar no palácio. O profeta deposita grande esperança e grande confiança em Eliaquim. E ele continua dizendo: ele será um pai para os habitantes de Judá. Ele desempenhará a sua função com grande firmeza. Versículo 23. Mas vocês devem estar se perguntando, como eu me perguntei quando estava preparando as leituras: o que tem a ver essa história tão sem graça com a liturgia de hoje? O que tem a ver essa história dessa primeira leitura? No que esse trecho vai ajudar na minha caminhada de fé? Lida de qualquer forma não vai ajudar em nada, mas vai nos preparar para entendermos melhor o evangelho de hoje, sobre o sentido do verdadeiro serviço, as chaves, o serviço de autoridade. Quem exerce essa autoridade deve fazê-lo com solicitude, com bondade, com tolerância, com misericórdia, mas também com a firmeza com que um pai conduz e orienta os seus filhos. Então fica muito claro que a autoridade não é questão de poder, a autoridade é questão de amar. Exerce a autoridade aquele que ama melhor, não aquele que tem o poder nas mãos. Dentro de uma comunidade, a igreja, é impossível desempenhar cargos de autoridade se não for guiado pelo amor, se não for guiado pelo serviço. Essa é a lógica do cristão, e essa lógica deve ser reproduzida na sociedade. Mas nem sempre acontece isso. Que bom seria se acontecesse isso na sociedade também. Exercer determinadas autoridades baseada no amor, baseada no serviço.
olhando a nossa sociedade hoje, nós vamos concluir: não tem jeito mais. Já está tudo corrompido. A autoridade hoje já não é mais exercida com amor, mas com troca de interesses, fazendo conchavos e tudo mais. Mas nós ainda temos cristãos que são guiados pela prática do amor. Está vendo só a importância de colocar e de eleger candidatos que de fato são cristãos de verdade? Não é só uma politicagem da igreja, ou não é uma politicagem da igreja, mas para que o mundo se transforme num mundo mais humano, para que o mundo se transforme num mundo que os habitantes possam sentir o cheiro do amor nas práticas daqueles que nós elegemos. É muito importante, na época da eleição, nós avaliarmos isso. Não é porque é bom, precisa ser cristão que saiba amar. Quem sabe amar, sabe qual o caminho deve seguir. Não é o caminho das facilidades, não é o caminho da corrupção, mas é o caminho do amor, o caminho do serviço. Depois da nossa segunda leitura, a carta de São Paulo aos Romanos. A carta começa, ou a leitura começa lá no versículo 33, dizendo assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. É um belo hino de louvor que Paulo oferece a Deus. Portanto, Paulo está dando graças a Deus, está contemplando a riqueza de Deus, está contemplando a sabedoria de Deus, a ciência de Deus. Paulo, nessa segunda leitura, reconhece que os desígnios de Deus são misteriosos e ultrapassam infinitamente a capacidade de compreensão, a capacidade de entendimento do homem. Então o que Paulo está querendo dizer nessa segunda leitura é: quando o homem imagina que Deus é uma coisa, Deus é muito mais do que aquilo que o homem está imaginando. Quando o homem imagina que Deus é um homem sábio, São Paulo está dizendo: Deus é muito mais do que um homem sábio, Deus é a sabedoria. Quando o homem imagina que Deus é amor, Deus é muito mais do que um homem que ama, porque Deus, Ele é a essência do amor. Quando o homem vem dizer que Deus, Ele exerce a sua misericórdia, São Paulo vem dizer: Deus é a pura misericórdia. Ou seja, é muito mais do que aquilo que eu imagino. Mesmo quando as coisas parecem que não fazem sentido, resta ao homem atirar-se com confiança nos braços de Deus, acolher a sua palavra com simplicidade, seguir a sua palavra com amor. E aí Paulo diz, lá no versículo 35, o que é que nós devemos para Deus para achar que nós temos direito a alguma coisa? Não é o que está lá no versículo 35? Quem tiver o folhetinho aí pode olhar. Quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa de maneira a ter direito a uma restituição? Então Paulo está dizendo assim: o que nós demos para Deus para achar que nós temos que pedir alguma coisa? Aqui está um modelo mais bonito de cristão seguidor de Jesus Cristo. Mesmo sem entender o alcance da vontade de Deus, se entrega confiante nas suas mãos. Faz da sua vida um hino de louvor, um hino de adoração. Ainda mais nesses tempos sombrios em que nós estamos vivendo. Mesmo sem compreender, eu me entrego, porque eu sei que Deus vai me conduzir pelo seu amor. São Paulo vem dizer: eu sei em quem coloquei as minhas esperanças, eu sei em quem coloquei as minhas forças. E depois o nosso evangelho de hoje. Esse evangelho de hoje, umas 5 vezes nós já lemos esse evangelho ao longo desse ano. E eu já expliquei esse evangelho, posso até fechar o livrinho aqui que eu consigo explicar. Mas cada domingo, dependendo da leitura que o acompanha, ele toma um novo significado.
A beleza da palavra de Deus está aqui. Diz o Evangelho que, ou lido de qualquer jeito, dá a impressão de que Jesus está muito preocupado com a sua popularidade. Ao fazer a pergunta, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí nós temos as respostas. Os homens veem em Jesus a continuação do passado. Alguns dizem que é João Batista, Elias, Jeremias, alguns dos profetas. Portanto, veem em Jesus um homem que foi convocado por Deus e enviado ao mundo com uma missão. Um homem bom, um homem justo, um homem generoso, só isso. E aí Jesus faz a segunda pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí temos a figura de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Com isso, Pedro está dizendo que Jesus é o libertador, aquele que tem uma relação particular com Deus, aquele que é capaz de me libertar das minhas misérias, aquele que é capaz de me libertar dos guetos que eu ando pela vida. Esse é o Messias. Aí Jesus vem elogiar a clareza de fé de Pedro. Versículo 17 do nosso Evangelho. Ô Simão, filho de Jonas, você é feliz porque não foi ninguém nesse mundo que falou isso para você, mas foi o Pai do céu que escreveu isso no seu coração. Portanto, confere ao homem, aqui está as chaves do reino de Deus. O que você desligar aqui será desligado lá em cima. E o que você ligar aqui será ligado lá em cima. Confere ao homem o poder de ligar, o poder de desligar, o poder de acolher novos membros ou não. Dá ao homem o poder de interpretar a palavra de Deus. Que coisa linda a nossa igreja. A nossa igreja é essa comunidade que tem como autoridade o Papa, o sucessor de Pedro. Aquele que segura nas suas mãos as chaves da autoridade exercida com amor. Nesse homem, o Papa, nós encontramos o ardor missionário de Paulo, aquele que quer fazer com que a palavra chegue aos confins mais longínquos desse mundo. Mas encontramos também a autoridade de Pedro, o homem que liga, o homem que desliga, o homem que exerce o amor. Portanto, hoje também é dia de rezar pelo Papa, dia de rezar pelas catequistas, mas é dia também de rezar pelo Papa. Que o Espírito Santo possa conduzir o nosso pastor maior, para que ele possa exercer com solicitude o seu ministério. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,